Então, como que uma pessoa começa a trabalhar com cirurgia espiritual? E mais especificamente, né, cirurgia multidimensional. E da onde é que tá vindo esse nome, né? Como que surgiu e qual é a minha linha? E eu vou procurar responder todas essas perguntas aqui. Então, para quem ainda não viu o meu vídeo que eu falava sobre mim e como foi o meu primeiro curso de canalização e como que eu comecei de fato a ter contato com a falange médica com quem eu passei a trabalhar, volte duas casas no YouTube ou no meu site, tem aquele sobre mim e você vai ver o vídeo anterior. E agora continuando aquele vídeo, depois que tudo aquilo que aconteceu, né, e o Chico ficou bem, graças a Deus, que foi um peso que saiu das minhas costas, a vida continuou normal, né? Então, assim, eu tinha ainda que acordar cedo, ir pro meu trabalho, que eu mantive ainda por quase 2 anos. E o que aconteceu, que se seguiu daí, foi que eu continuei fazendo cursos. Então, assim, não foi um passe de mágica do tipo, eu fiz meu primeiro curso de canalização, eu atendi o Chico, veio aquele contato com a equipe médica e no dia seguinte, na segunda-feira, já tinha paciente batendo na minha porta e eu tava começando a atender pessoas. Foi uma mudança gradual. Eu continuei fazendo cursos, sempre na área de canalização, que é uma técnica que você serve como canal de uma hierarquia que vem atuar através de você, né? Então isso é diferente da cirurgia espiritual, por exemplo, que a gente vê em centro espírita, onde a pessoa atuante é um médium, né? E vem espíritos e atuam através dela, através da mediunidade dela, e a cirurgia espiritual mexe no perispírito, atua mais na 3D e 4D. E a canalização, a gente vai atuar no 4D também, né? Porque a gente tem um perispírito como uma porta de entrada para todos os outros corpos interiores que a gente tem a partir da 5D. Então, assim, dentro da gente a gente não tem só um espírito, a gente não tem só um corpo astral, a gente tem um monte de coisa. E a minha linha acabou sendo nessa linha, né? Então, assim, eu continuei fazendo cursos nessa pegada, com essa especialização. Então eu fiz cursos de Reiki, eu fiz cursos de cura quântica, eu fiz mais cursos de canalização, eu fiz cursos de cura multidimensional arcturiana, eu fiz um monte de cursos, quem quiser me pergunta no privado que eu respondo a lista de cursos, e os professores que eu super indico, todos eles, né? E eu dei continuidade no meio dos estudos e eu falei, então eu me comuniquei, eu comecei a falar com as pessoas, especialmente amigos que estavam acompanhando o meu drama com o Chico, o que tinha acontecido. E as pessoas começaram a chegar, assim, de uma forma muito, muito natural, muito orgânica, do tipo, nossa, eu tenho tal problema, será que seria uma solução você tentar aplicar essa técnica em mim? E eu tentava e sempre era uma experiência muito bonita, muito emocionante e dava muito certo. Isso ia me estimulando a falar com mais gente, a contar mais e a receber mais pacientes, né? Então, assim, os pacientes eles foram chegando bem naturalmente. Eu atendia as pessoas depois do meu expediente de trabalho normal, então eu trabalhava de 9 às 18, chegava em casa e atendia pacientes no meu segundo turno e eu atendia meus pacientes nos finais de semana. E à medida que eu fui fazendo cursos, conhecendo mais gente, fazendo networking com outros terapeutas, e eu ia entrando em contato com outras experiências, ia também falando de boca, e as pessoas mesmo que eram atendidas por mim já falavam com outras pessoas, oi, olha, eu conheci uma pessoa que talvez possa te ajudar no seu problema tal, e essas pessoas chegavam até mim e eu comecei a atender. E aquilo foi começando a tomar umas proporções, né, maravilhosas, porque era justamente o que eu queria. E quanto mais eu atendia, mais eu aprendia. Porque, assim, como eu tive essa abertura tão legal e tão bonita, tão de cumplicidade com a minha equipe médica, e eu conseguia olhar muita coisa e entender, né, e ver muita coisa durante as cirurgias, eu perguntava e eles me respondiam. Às vezes eu nem perguntava, nem precisava perguntar, e eles já me mostravam coisas. Então, tipo, olha, tá vendo isso aqui? Isso é isso assim, assim. A gente faz dessa forma. Então, assim, muito
da minha técnica, eu fui aprendendo diretamente com aquela falange, né? Que eles passaram a se tornar, assim, uma segunda família pra mim, né? A gente tem muito carinho um pelo outro e eu tenho muita confiança e muita segurança neles. E eles sempre me passaram muito isso, eu confio muito neles, né? Então, assim, foi bem dessa forma e fluiu. E à medida que foi fluindo também, e à medida que o número de pacientes foi aumentando, chegou um momento, né, em que eu senti de pedir demissão do meu emprego. Então, eu pedi demissão do emprego onde eu estava, onde eu trabalhava com TI, e eu passei a atender só com cirurgia espiritual. Isso foi em setembro de 2016. Então, assim, desde então, eu venho trabalhando de forma integral com cirurgia e a minha técnica foi sofrendo mudanças, foi sofrendo mutações. Então, assim, eu tinha contado que, na verdade, a minha técnica é uma canalização. Então, assim, e eu também percebi que a forma como a minha falange desses espíritos que vieram e se apresentaram para mim e com quem eu trabalho, a forma de trabalho deles era muito deles. Então, assim, eu percebia que por mais que eu fizesse cursos, eu nunca utilizava as técnicas exatamente igual às que eu aprendia nos cursos. Porque eles chegavam e quando eu dava passagem, eles faziam o que eles queriam. E era muito natural, e eu mais aprendia com eles, né? Então, assim, eu precisava de um nome, eu não podia falar que eu estava atendendo da técnica tal, do curso tal, porque na verdade não era bem assim. E eu não tinha o que falar para as pessoas. Quando a gente perguntava para mim, o que você faz? Demorou um tempo até eu me dar conta do que era aquilo que acontecia, né? E foi uma amiga minha que deu esse nome, ela veio com esse nome, que ela falou assim, Cíntia, o que você faz é uma cirurgia multidimensional, porque assim, quando eu entrava em contato com o campo do paciente, o que acontecia era que eu via ele em vários campos diferentes. Tanto que a gente atua no campo de vidas passadas do paciente, a gente atua no campo de ancestralidade, a gente atua no campo de infância. A gente vai buscar as energias aonde elas estiverem. E eu enxergava eles dessa forma. Quando eles deitavam na minha mesa de cirurgia, que eu via a projeção do corpo astral deles na minha mesa e a gente começava a atuar, eu via várias camadas, como se fossem aquelas bonecas russas, que tem uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Então era multidimensões, né? E a gente acessava todas essas dimensões. Então a minha amiga, um belo dia conversando com ela que falou assim, você faz uma cirurgia multidimensional. E esse nome pegou e eu comecei a falar que era isso que eu fazia. E fez muito sentido pra mim, sabe? Fez sentir e fez sentido pra mim, né? Então até hoje eu uso esse nome e é por causa disso. Então assim, o meu trabalho hoje, como eu falei, ele é muito do que eu aprendi diretamente com a equipe e as formações que eu fui fazendo foram me agregando tanto mais falanges que foram se juntando ao nosso trabalho original, né, de proteção, de técnicas, de símbolos de cura, de limpeza espiritual até para mim e para o meu ambiente de trabalho. Então foi me dando mais base, mais estrutura, mais segurança, mas o trabalho pertence a eles. O trabalho que eu faço, na verdade, pertence à falange médica original, que são meus mentores, né, que cuidam de mim e que cuidam, que são a egrégora de fato do meu trabalho.